Capítulo 2. Antes de Agamemnon. 1. Schliemann. No ano de 1822 nascia na Alemanha o homem destinado a fazer da incipiente arqueologia um dos romances do século. Seu pai, um apaixonado da história antiga, educou-o na leitura dos poemas de Homero sobre o cerco de Troia e as peregrinações de Ulisses. Com que tristeza soube ele que Troia fora tão completamente arrasada que desaparecera sem deixar vestígio. Com a idade de 8 anos, já em precoce maturidade de espírito, Heinrich Schliemann anunciou a intenção de dedicar sua existência à redescoberta da cidade perdida. Aos 10 anos apresentou ao pai um ensaio em latim sobre a Guerra de Troia. Em 1836 deixou a escola, com uma educação adiantada demais para seus recursos, e fez-se caixeiro de armazém. Em 1841 embarcou em Hamburgo como camareiro de bordo num vapor que partia para a América do Sul. No 12º dia de viagem o navio naufragou. A tripulação, reunida num pequeno escaler, vagou 9 horas ao léu, sendo por fim lançada pela maré a uma praia da Holanda. Heinrich empregou-se no comércio, com o ordenado de $150 por ano. Gastava metade em livros e com o restante, mais os sonhos, alimentava-se. Tanta inteligência e perseverança produziram os resultados naturais. Aos 25 anos estava já com interesses em 3 continentes. Aos 36, considerando-se suficientemente rico, afastou-se da atividade comercial e dedicou-se de corpo e alma à arqueologia. Em meio ao turbilhão dos negócios, eu jamais esquecera Troia, ou a promessa de exumá-la, que havia feito a meu pai. Em suas viagens como negociante adquirira o hábito de estudar o idioma de cada país com que mantinha transações e de escrever nessa língua as páginas de seu diário. Desse modo aprendeu inglês, francês, holandês, espanhol, português, italiano, russo, sueco, polonês e árabe. Depois de aposentado partiu para a Grécia, estudou o grego e não tardou a conseguir ler o grego antigo e o moderno tão fluentemente como lia o alemão. A fim de rapidamente adquirir vocabulário grego, escreve Schliemann, tomei uma versão grega de Paulo e Virgínia e li até o fim, comparando palavra por palavra com o original francês. Terminada a leitura, achei-me senhor de pelo menos metade das palavras gregas da tradução. Repetindo a façanha, entrei na posse de todas, ou quase todas, sem perder um minuto em consultas ao dicionário. Quanto à gramática grega, aprendi apenas as declinações e os verbos, e nunca dissipei meu precioso tempo estudando regras, tendo observado que os rapazes, depois de queimarem as pestanas durante 8 anos e mais no estudo da gramática, não conseguem escrever uma carta em grego antigo sem centenas de erros atrozes. Concluí que o método adotado pelos professores deve estar errado. E aprendi o grego antigo como se tratasse de uma língua viva. Daqui por diante, declarou ele, creio que me será impossível viver fora do solo clássico. Como sua esposa, uma russa, se recusasse a deixar a Rússia, Schliemann fez um anúncio, declarando precisar de uma esposa grega, e estabeleceu as condições, e com a idade de 47 anos escolheu uma noiva de 19 pelas fotografias que lhe foram enviadas. Casou-se quase à vista, e inadvertidamente, pelo velho sistema de compra. Os pais da moça exigiram um preço de acordo com a ideia que faziam da fortuna do noivo. Quando a nova esposa lhe deu filhos, foi com relutância que Schliemann concordou em batizá-los, mas solenizou a cerimônia depondo sobre a cabeça das crianças uma cópia da Ilíada e lendo em voz alta uma centena de hexâmetros homéricos. Deu aos filhos os nomes de Andromaca e Agamemnon, aos servos, os de Telamon e Pélops, e a sua casa em Atenas denominou Belerofonte. Era um maníaco de Homero. Em 1870 partiu para Troa de ponta noroeste da Ásia Menor, e firmou a convicção, contra o parecer de todos os estudiosos, de que a Troia de Príamo estava soterrada sob o monte Hisarlik. Após um ano de negociações, conseguiu permissão do governo turco para explorar o local, contratou 80 homens e lançou-se à empresa. A esposa, companheira de suas excentricidades, participava do trabalho, examinando as escavações do nascer do sol ao crepúsculo. Durante todo o inverno, o gelado vento norte lançou-lhe nos olhos uma poeira de cegar, e com tal violência soprava pelas frestas da frágil casinha do casal, que lâmpada nenhuma parava acesa durante a noite. Frio e intenso. A água congelava-se nas torneiras. Nada tínhamos para nos aquecer, afora nosso entusiasmo pela grande obra da descoberta de Troia. Um ano se escoou antes de receberem a recompensa. Mas um dia a picareta de um dos seus homens deu num grande vaso de cobre, o qual, aberto, revelou assombroso tesouro constituído por uns 9.000 objetos de ouro e prata. Schliemann, esperto, escondeu o achado sob o xale da esposa e concedeu um inesperado descanso aos trabalhadores.
depois correu à cabana, trancou-se por dentro, espalhou tesouro sobre a mesa, ligou carinhosamente cada um dos objetos a algum trecho de Homero, coroou a esposa com um antigo diadema e enviou comunicados a seus amigos da Europa, prevenindo-lhes que acabava de desenterrar o tesouro de Príamo. Ninguém lhe deu crédito. Alguns críticos acusaram-no de haver posto lá previamente os objetos encontrados, e ao mesmo tempo a Sublime Porta moveu contra ele uma ação por estar extraindo ouro do solo turco. Estudiosos como Virchow, Dorpeld e Bournou, entretanto, foram ao local das escavações para verificar a verdade do relato de Schliemann e prosseguiram com ele na empresa, até que uma Troia surgisse sob a outra. O problema então deixou de girar em torno da existência de Troia. A questão era saber qual das 9 Troias exumadas havia sido a Ílios da Ilíada. Em 1876 Schliemann resolveu confirmar a epopeia por outro lado, provando que Agamenon também existira. Guiado pela clássica descrição da Grécia feita por Pausanias, abriu 34 escavações em Micenas, no Peloponeso Oriental. Pausanias viajou por toda a Grécia mais ou menos em 160 da nossa era, e descreveu essa viagem em sua obra Periegesis, ou Viagem. Oficiais turcos interromperam-lhe o trabalho, reclamando metade do material desenterrado em Troia. Não querendo deixar o precioso tesouro de Príamo oculto na Turquia, Schliemann clandestinamente remeteu os objetos para o Museu do Estado em Berlim, pagou à porta 5 vezes a importância que lhe era exigida, e continuou as escavações em Micenas. Novamente teve os esforços recompensados, e quando os escavadores começaram a lhe trazer esqueletos, vasos, joias e máscaras douradas, telegrafou entusiasmado ao rei da Grécia, comunicando-lhe que descobrira os túmulos de Atreu e de Agamenon. Primeiro em 1884 foi para Tirinto e, guiado de novo por Pausanias, desenterrou o grande palácio e as muralhas ciclópicas que Homero descrevera. Raramente terá um homem feito tanto pela arqueologia. Schliemann possuía os defeitos de suas virtudes, visto que o entusiasmo conduzia-o a uma insensata precipitação, que muitas vezes destruía ou confundia os objetos encontrados. A obsessão das epopeias que lhe haviam inspirado a obra levarão-no erroneamente a pensar que descobrira o tesouro de Príamo em Troia, e o túmulo de Agamenon em Micenas. O mundo científico duvidava de suas conclusões, e os museus da Inglaterra, da Rússia e da França por muito tempo se recusaram a ter como autênticas as relíquias por ele descobertas. Schliemann consolou-se com a vigorosa confiança que tinha em si próprio, e continuou a escavar corajosamente, até ser vencido pela doença. Em seus últimos dias mostrou-se hesitante, sem saber se orava ao deus do cristianismo ou aos Zeus da Grécia clássica. A Agamenon Schliemann, o mais querido dos filhos, salve, escreve ele. Muito me alegra saber que terminaste Xenofonte e vais estudar Plutarco. Rogo a Zeus Pai, e a Palas Atena que te concedam muitos anos de saúde e felicidade. Schliemann morreu em 1890, consumido pela inclemência do clima, pela hostilidade dos cientistas e pela incessante febre de seu sonho. Como Colombo, Schliemann havia descoberto um mundo mais estranho do que o que procurara. Aquelas joias desenterradas eram muitos séculos mais velhas do que Príamo e Écuba. Os túmulos não pertenciam aos Atridas, mas eram ruínas de uma civilização egéia do continente grego, tão antigas quanto o período minoano em Creta. Sem saber, Schliemann provou a veracidade da famosa frase de Horácio, Vicerunt fortes ante Agamemnona, muitos bravos viveram antes de Agamemnon. Lá pelo fim da vida, Dorpeld e Virchow chegaram quase a convencê-lo de que seus achados não eram os restos de Agamenon mas sim de uma geração muito mais antiga. Com muita dor de coração, Schliemann aceitou o fato de bom humor. Que? Exclamou. Então não é isto o corpo de Agamenon, não são estes os seus ornamentos? Está bem, chamemos-lhe então Suzy, e daí em diante falavam sempre de Suzy, isto é, fulano de tal. De ano para ano, à medida que Dorpeld e Miller, Souta e Stamatakis, Waldstein e Vassi ampliavam as escavações no Peloponeso e outros mais exploravam a Ática e as ilhas, a Eubeia e a Beócia, a Fócida e a Tessália, o solo grego foi revelando preciosas relíquias de uma cultura pré-histórica. Ali também os homens se tinham erguido do barbarismo à civilização, passando da caça nômade para a agricultura estabelecida, substituindo os instrumentos de pedra pelos de cobre e de bronze, conquistando as vantagens da escrita e estimulando o comércio. A civilização é sempre mais velha do que imaginamos, e qualquer torrão que pisemos esconde ossos de homens e mulheres que como nós trabalharam e amaram, escreveram versos e fizeram coisas belas, mas cujos nomes e personalidades ficaram perdidos para sempre no indiferente fluxo do tempo. 2. Nos palácios dos reis.
Num monte de pouca altura, 5 milhas a leste de Argos e 1 milha ao norte do mar, levantava-se, no século XIV a.C., o Palácio Fortaleza de Tirinto. Hoje alcançamos-lhe as ruínas de automóvel, partindo de Argos ou Náuplia, em agradabilíssima excursão, e encontramo-las semi-perdidas em campos de trigo e aveia. Depois de galgar pré-históricos degraus de pedra, o viajante se vê diante das muralhas ciclópicas, construídas, segundo a tradição grega, para o príncipe Argivo Proeto, 2 séculos antes da Guerra de Troia. Os gregos davam o nome de ciclópicas a todas as estruturas que em sua mística imaginação só poderiam ter sido levantadas por gigantes, como os titãs de um olho só, denominados ciclopes, olhos redondos quais trabalhavam nas forjas de Hefesto, nos vulcões do Mediterrâneo. Arquitetonicamente o termo significa enormes pedras sem argamassa, em bruto ou rudemente talhadas e cujos interstícios eram preenchidos com seixos e barro. A tradição acrescenta que Proeto importara da Lícia pedreiros famosos chamados ciclopes. Mesmo a cidade era antiga, tendo sido fundada, afirma a tradição, pelo herói Tirinto, filho de Argos, o dos 100 olhos, na infância do mundo. Proeto, narra ainda a lenda, fez presente do palácio a Perseu, que governou a cidade de Tirinto tendo como rainha a triste Andrômeda. As muralhas protetoras da cidadela elevavam-se de 8 a 20 metros de altura, e eram tão espessas que em vários pontos continham espaçosas galerias. Muitas das grandes lajes dessas galerias ainda se conservam no lugar e medem 2 metros de comprimento por 1 metro de largura e espessura. A menor dessas lajes, diz Pausanias, dificilmente seria movida por uma parelha de mulas. Dentro das muralhas, por trás de um propileu ou pórtico que criou o estilo para mais de uma acrópole, estendia-se um amplo pátio calçado, cercado de colunas, e em redor, como em Cnosso, uma miscelânea de cômodos reunidos em volta do Megaron, ou sala nobre, medindo 430 metros quadrados, com pavimento de cimento pintado, e teto sustentado por 4 colunas, com lareira no centro. Ali, em contraste com a jovial Creta, vemos firmado um velho princípio da arquitetura grega, a separação dos aposentos femininos, ou gineceu, dos cômodos masculinos. O quarto do rei e o da rainha eram construídos lado a lado, mas, pelo que se deduz das ruínas, totalmente incomunicáveis. Schliemann encontrou apenas o pavimento térreo, as bases das colunas e partes das paredes desse palácio-castelo. Ao sopé do monte acumulavam-se restos de casas de pedra ou tijolo, pontes, fragmentos de cerâmica. Levantava-se ali, nos tempos pré-históricos, a cidade de Tirinto, protegida pelas muralhas do palácio. Temos de conceber a vida da Grécia na Idade do Bronze a agitar-se incerta em redor e dentro de fortalezas feudais como essa. 10 milhas ao norte, talvez no século XIV a.C., Perseu, se dermos crédito a Pausanias, construiu Micenas, a maior capital da Grécia pré-histórica. Também aqui, em redor de inacessível cidadela, aglomeravam-se várias aldeias, habitadas por uma ativa população de lavradores, mercadores, artífices e escravos, que tiveram a felicidade de escapar à história. 600 anos mais tarde Homero descreveu Micenas como cidade muito bem construída, de largas ruas e rica em ouro. A despeito da rapinagem de 100 gerações, algumas partes dessas muralhas, também ciclópicas, lograram sobreviver, como que para testar a imemorial desvalorização do trabalho e a inquietação dos reis. A um canto da muralha encontra-se a célebre Porta dos Leões, onde, esculpida sobre um triângulo de pedra sobre maciço lintel, 2 feras, hoje sem cabeça e gastas pelo tempo, montam silenciosa guarda a uma grandiosidade desaparecida. Na Acrópole mais além encontram-se as ruínas do palácio. De novo, como em Tirinto e Cnosso, podemos traçar as divisões das salas do trono, do altar, dos depósitos, do banheiro e dos salões de recepção. Outrora, ali se ergueram tetos pintados, pórticos colunados, paredes revestidas de afrescos e majestosas escadarias. Junto à Porta dos Leões, numa estreita área cercada por círculo de erectas lajes de pedra, os operários de Schliemann desenterraram 19 esqueletos e relíquias tão preciosas que nos levam a perdoar ao grande amante da arqueologia o ter tomado aquilo como as câmaras mortuárias dos filhos de Atreu. E não tinha Pausanias afirmado que os túmulos reais se encontravam nas ruínas de Micenas. Ali estavam esqueletos masculinos, com coroas e máscaras de ouro sobre os ossos do rosto. Ali estavam ossadas femininas coroadas com áureos diademas. Ali estavam vasos pintados, caldeirões de bronze, uma guampa de prata, contas de âmbar e ametista, objetos de alabastro, marfim ou faiança, adagas e espadas abundantemente ornamentadas, um tabuleiro de jogo semelhante ao de Cnosso. E quase tudo em ouro, sinetes e anéis, alfinetes e botões, taças e contas, braceletes e peitorais,
vasos de toalete. Até mesmo roupas bordadas com palhetas de ouro. Tais ossos e tais joias não podiam deixar de ser reais. Na encosta fronteira à Acrópole, Schliemann e outros descobriram 9 túmulos totalmente diversos dessas sepulturas de lajes. Saindo da estrada que parte da cidadela e descendo o morro, encontramos à direita um corredor ladeado de paredes de pedras grandes e bem talhadas. No fim está um simples portal, outrora adornado de esguias colunas cilíndricas de mármore verde, hoje no Museu Britânico. Por sobre esse portal existe um simples lintel de 2 pedras, uma das quais mede 10 metros de comprimento e pesa 113 toneladas. Transpondo, o viajante se vê sob um domo, ou tolos, de 15 metros de altura e outros tantos de largura. As paredes são construídas de blocos serrados, reforçados de decorativas rosetas de bronze. Cada camada de pedra se sobrepõe à de baixo, até que a última fecha o topo. Essa estranha estrutura, pensou Schliemann, era o túmulo de Agamenon, e um tolos menor, ali perto, descoberto por sua esposa, foi logo identificado como o túmulo de Clitemnestra. Todas as sepulturas colmeias de Micenas estavam vazias ao serem descobertas. Os ladrões haviam antecipado de vários séculos os modernos arqueólogos. Essas tristes ruínas eram os remanescentes de uma civilização tão antiga para Péricles como Carlos Magno o é para nós. As melhores opiniões punham os túmulos de Lages no século XVI a.C., isto é, uns 400 anos antes de Agamemnon, e os túmulos colmeias mais ou menos em 1450 a.C., mas a cronologia pré-histórica não é instrumento de precisão. Ignoramos como teve início essa civilização, e também que povos construíram cidades não só em Micenas e Tirinto, como em Esparta, Amicle, Egina, Eleusis, Queroneia, Orcomeno e Delfos. Provavelmente, como a maioria das nações, a Grécia já era centro de miscigenação de raça e cultura, e tão variada de sangue antes da invasão dórica, 1100 a.C., quanto a Inglaterra anterior à conquista normanda. Até onde podemos calcular, os micenianos eram aparentados com os frígios e caríanos da Ásia Menor, e com os minoanos de Creta. Nos leões de Micenas transparece o estilo mesopotâmico. Esse antigo motivo escultural muito provavelmente chegou à Grécia através da Assíria e da Frígia. A tradição grega denominava os micenianos pelasgos, possivelmente querendo significar povo do mar, Pelagos, e os dava como tendo vindo da Trácia e da Tessália para a Ática e o Peloponeso num passado tão remoto que os gregos os denominavam autochotonoi, aborígenes. Heródoto aceitou tal conclusão e atribuiu aos deuses olímpicos origem pelasga, mas não saberia dizer com certeza qual o idioma pelasgo. Tão pouco sabemos nós. Certamente os autochotonoi também não foram os primeiros a povoar uma terra que vinha sendo cultivada desde os dias neolíticos. Não existem aborígenes. Por sua vez também tinham vindo de fora, pois nos últimos anos da história miceniana, mais ou menos em 1600, encontramos muitos indícios de uma conquista cultural comercial, se não político-militar, do Peloponeso, feita pelos produtos ou pelos imigrantes de Creta. Os palácios de Tirinto e de Micenas, com exceção do gineceu, eram desenhados e decorados à maneira minoana. Vasos e estilos cretenses foram introduzidos em Egina, Calcis e Tebas. As damas e deusas micenianas adotavam as encantadoras modas de Creta, e a arte revelada nos túmulos é indiscutivelmente minoana. Aparentemente, foi esse estimulante contato com uma cultura mais elevada que levou Micenas ao pináculo de sua civilização. 3. Civilização miceniana. Os remanescentes dessa cultura são por demais fragmentários para nos dar ideia tão clara quanto a que nos proporcionam as ruínas de Creta ou a poesia de Homero. A vida no continente achava-se mais próxima do estádio da caça do que em Creta. Os ossos de veados, javalis, cabritos, carneiros, lebres, bois e porcos encontrados entre os restos micenianos, sem falar nas espinhas de peixe e nas cascas de mariscos, indicam um apetite já homérico, e pouco explicativo da esbeltez dos cretenses. Aqui e ali as relíquias revelam estranha contemporaneidade de modos antigos e modernos, pontas de flechas de obsidiana encontradas ao lado de puas de bronze, aparentemente usadas para perfurar pedras. A indústria em Micenas era menos adiantada que em Creta. Não aparecem no continente indícios de centros industriais como o de Gúrnia. O comércio desenvolvia-se com lentidão, pois os piratas, inclusive os micenianos, infestavam os mares. Os reis de Micenas e Tirinto faziam os artistas cretenses gravar em seus vasos e anéis o orgulhoso registro de suas façanhas de pirataria. A fim de se protegerem contra outros piratas, construíram as cidades no interior, bem distantes do mar, numa distância adequada para evitar ataques imprevistos,
mas ao mesmo tempo bastante próximas do litoral de modo a facilitar o embarque, se necessário. Situadas entre o Golfo Argólico e o Istmo de Corinto, Tirinto e Micenas tinham facilidade para extorquir aos mercadores tributos feudais, e para de quando em quando se porem ao largo, em excursões de pirataria. Vendo Creta prosperar no comércio dentro das regras, Micenas compreendeu que a pirataria do mesmo modo que seus civilizados rebentos de hoje, as tarifas alfandegárias acarreta a morte do comércio e a internacionalização da pobreza. Reformou-a, pois, transformando-a em comércio. Por volta do ano 1400 sua frota mercante era bastante forte para desafiar o poder marítimo de Creta. Tirinto e Micenas recusaram-se a transportar via Creta os produtos destinados à África, e passaram a remetê-los diretamente ao Egito. É possível que isto tenha sido a causa, ou o resultado, de uma guerra que terminou com a destruição das cidades de Creta. A riqueza resultante desse comércio não se fez acompanhar de nenhuma cultura proporcional, perceptível nos remanescentes. A tradição grega dá os pelasgos como tendo aprendido o alfabeto com os mercadores fenícios. Em Tirinto e Tebas encontrarão-se jarras com caracteres ininteligíveis, mas nenhuma tableta de barro, inscrição ou documento. Provavelmente quando Micenas resolveu ilustrar-se, serviu-se de materiais de escrita excessivamente frágeis, como fizeram os cretenses em seu período final, e assim nada foi preservado. Na arte os micenianos seguiam os moldes cretenses, e com tal fidelidade que os arqueólogos desconfiam serem de importação cretense os seus maiores artistas. Depois, entretanto, que a arte de Creta entrou em declínio, a pintura floresceu vigorosa no continente. Os desenhos decorativos de barras e cornijas são de primeira ordem, e persistem na Grécia clássica, enquanto os afrescos sobreviventes indicam um profundo senso de vida e movimento. As damas no camarote são matronas esplendidas, dignas de compor os corredores de qualquer teatro moderno sem que seus trajes e penteados pareçam antiquados. Mostram-se mais vivas que as emproadas damas do carro, saídas a passeio em algum parque à tardinha. Melhor ainda é a caça ao javali, um afresco de Tirinto. O javali e as flores são de um convencionalismo nada convincente. Os mastins, de um rosado incrível, aparecem desfigurados pelas estilizadas manchas escarlates, negras ou azuis, e os quartos traseiros do javali adelgaçam-se de modo a lembrar uma donzela de saltos a cair do balcão de seu palácio. Todavia, a caçada é real. O javali está desesperado, os cães parecem voar em sua corrida, e o homem, o mais sentimental e terrível de todos os animais caçadores, aguarda o momento de desferir a flecha assassina. Podemos avaliar por essas amostras a atividade da vida física dos micenianos, a altiva beleza de suas mulheres, a vívida decoração de seus palácios. A arte por excelência de Micenas era a do metal. Nesse ponto o continente igualou Creta e ousou apresentar formas e decorações próprias. Se Schliemann não logrou descobrir os ossos de Agamenon, encontrou pelo menos o seu peso em prata e ouro, joias de vários tipos em abundante quantidade, botões dignos de qualquer rei, entalhes de vivíssimas cenas de caça, guerra ou pirataria, e uma cabeça bovina de prata, com chifres e roseta frontal de ouro, a todo instante nos dá a impressão de que vai soltar um queixoso mugido, ao qual Schliemann, com a facilidade que tinha para explicações, atribui o nome de Micenas, Mukenai. As mais belas dessas relíquias de metal são duas adagas de bronze com incrustações de âmbar e ouro polido e com cenas graciosamente gravadas representando gatos selvagens em caça de patos, e leões perseguindo leopardos, ou lutando contra homens. As mais características são as máscaras douradas, aparentemente moldadas direto sobre o rosto de mortos reais. Uma delas assemelhasse claramente a cara de uma gata. Entretanto, o galante Schliemann não a atribuiu a Clitemnestra e sim a Agamenon. As indiscutíveis obras-primas da arte miceniana não foram encontradas nem em Tirinto nem em Micenas, mas sim num túmulo em Váfio, próximo a Esparta, onde um príncipe de pequena importância copiou a magnificência dos reis do norte. Ali, entre outros tesouros de joalheria, foram descobertas duas finas taças de ouro batido, de forma simples, mas lavradas com a amorosa paciência de todas as grandes artes. A técnica é tão idêntica à dos melhores trabalhos minoanos do gênero, que a maioria dos estudiosos sente-se inclinada a atribuí-la a algum Celine cretense, mas seria uma crueldade privar a cultura miceniana de suas mais perfeitas relíquias. O tema lançamento e domagem do touro é tipicamente cretense, e, entretanto, a frequência com que tais cenas são gravadas nos anéis e sinetes, ou pintadas nas paredes dos palácios micenianos, mostra que a tourada era popular tanto no continente como na ilha. Em uma das taças o touro é apanhado numa rede de grossas cordas, sua boca e narinas parecem vibrar ofegantes de cólera no debater-se para fugir, mas enleia-se cada vez mais. Do outro lado,
um segundo touro galopa tomado de pavor, e um terceiro investe contra o toureiro que corajosamente o agarra pelos chifres. Na segunda taça desse primoroso par, o touro seguro está sendo arrastado. Ao virarmos a taça, já vemos resignado ao jugo da civilização e elevado, como disse Evans, num amoroso colóquio com uma vaca. Muitos séculos deviam transcorrer antes que obras de perfeição igual surgissem de novo na Grécia. O próprio Miceniano, tanto quanto a maior parte de sua arte, foi encontrado nos túmulos, pois os mortos eram sepultados dentro de vasos e raramente cremados, como na Idade Heróica. Aparentemente o Miceniano acreditava na vida de além-túmulo, pois colocava muitos objetos de uso e valor nas sepulturas. No mais, a religião miceniana, como se nos apresenta, indica em tudo origem ou afinidades cretenses. Nela encontramos, como em Creta, o duplo machado, a pilastra sagrada, o pombo sagrado e o culto de uma deusa-mãe associado ao de um jovem deus, presumivelmente seu filho, e de novo topamos com as divindades inferiores em forma de serpentes. Através de todas as formas da religião porque sabemos ter passado a Grécia, o culto da deusa-mãe se manteve. Depois da réia cretense veio Deméter, a mater dolorosa dos gregos, depois de Deméter, a Virgem Mãe de Deus. Hoje, erguida sobre as ruínas de Micenas, aparece a humilde igrejinha Crist de uma aldeia. A grandiosidade passou, ficaram a simplicidade e o consolo. As civilizações vêm e vão, conquistam a terra e desfazem-se em pó, mas a fé sobrevive à desolação. Após a queda de Cnosso, Micenas prosperou como jamais prosperara antes. A crescente riqueza da dinastia reinante levantou grandes palácios sobre os montes de Micenas e Tirinto. A arte miceniana adquiriu caráter próprio e conquistou os mercados do Egeu. O comércio do continente em sua expansão para o leste atingiu a ilha de Chipre e a Síria. Ao sul, através das Cíclades, chegou ao Egito. Ao oeste, através da Itália, alcançou a Espanha. Ao norte, através da Beócia e da Tessália, introduziu-se no Danúbio, e só se viu barrado em Troia. Do mesmo modo que Roma absorveu e disseminou a civilização da Hélade, também Micenas, cativa da cultura da agonizante Creta, espalhou a fase miceniana dessa cultura de um extremo ao outro do mundo mediterrâneo. 4. Troia. Entre o continente e a ilha de Creta, 220 ilhas salpicam o Egeu, formando um círculo ao redor de Delos, e por esse motivo são denominadas as Cíclades. Na maioria são rochosas e estéreis, precários restos de montanhas semi-submersas. Algumas, porém, eram suficientemente ricas em mármore ou metais para já possuírem existência ativa e civilizada muito antes do começo da história grega. Em 1896 a Escola Britânica de Atenas escavou o solo de Melos em Filacopi e descobriu instrumentos, armas e objetos de cerâmica de notável semelhança, era por era, com os minoanos, e uma busca idêntica feita em outras ilhas traçou o perfil pré-histórico das Cíclades, de acordo, em tempo e características, embora nunca superando artisticamente, com a bioscopia de Creta. As Cíclades lutavam com falta de terra, pois todas reunidas davam uma área de menos de 1000 milhas quadradas, e como a Grécia clássica, eram incapazes de reunir-se sob um governo único. Lá pelo século XVII a.C., caíram, em política e arte, e mesmo em idioma e escrita, sob o domínio cretense. Depois, no período final, de 1400 a 1200, as importações de Creta cessaram e as ilhas adotaram cada vez mais a cerâmica e os estilos de Micenas. Passando a leste para as ilhas Espórades, esparsas, encontramos em Rhodes mais uma cultura pré-histórica do singelo tipo Egeu. Em Chipre, as ricas jazidas de cobre, que deram à ilha o seu nome, mantiveram-na próspera durante toda a Idade do Bronze, de 3400 a 1200, mas a louça, diligentemente colecionada pelo general de Cesnola e hoje no Museu Metropolitano de Arte em Nova York, permaneceu rústica e medíocre até a consolidação da influência de Creta. Sua população, predominantemente asiática, adotava uma escrita silábica semelhante à minoana, e adorava uma deusa que, ao que parece, descendia da estar semita e estava destinada a transformar-se na Afrodite dos gregos. Depois de 1600 a indústria metalúrgica da ilha desenvolveu-se rapidamente. As minas, que pertenciam ao governo real, exportavam cobre para o Egito, Creta e Grécia. A fundição de Encomi fabricou adagas famosas,
e os oleiros vendiam seus jarros globulares do Egito a Troia. As florestas eram reduzidas a lenha e o cipreste de Chipre principiou a fazer concorrência ao cedro do Líbano. No século XIII, os colonos micenianos fundaram as colônias que se transformariam nas cidades gregas de Pafos, consagrada a Afrodite, de Cítium, berço de Zenão, o estoico, e de Salamina Cipriota, onde Solon fez estágio em suas peregrinações, a fim de substituir o caos pela lei. De Chipre, o comércio e a influência micenianas atravessaram a Síria e a Cária, e por ali, como por outras vias, passaram as costas e ilhas da Ásia, e por fim chegaram a Troia. Em Troia, num morro situado a 3 milhas do mar, Schliemann e Dorpelde encontraram 9 cidades sobrepostas, como se Troia tivesse tido 9 vidas. 1. Na camada inferior descobriram-se os restos de uma aldeia neolítica, atribuída ao século 30 a.C. muros de pedras brutas, unidas com barro, biuros de argila, fragmentos de trabalhos em marfim, instrumentos de obsidiana e pedaços de cerâmica negra polida à mão. 2. Sobre essa camada apareceram as ruínas da segunda cidade, que Schliemann acreditou ser a Troia de Homero. Seus muros protetores, como os de Tirinto e Micenas, eram feitos de pedras ciclópicas. A intervalos erguiam-se fortalezas e nos ângulos levantavam-se grandes portões duplos, dos quais 2 se encontram em bom estado de conservação. Algumas casas lograram sobreviver até a altura de 1,5 metro, com paredes de tijolos e madeira sobre alicerces de pedra. A cerâmica pinçada de vermelho, torneada mas rude, indica para essa cidade um período de vida de 2400 a 1900 a.C. O bronze substituíra a pedra nos instrumentos e armas, e havia grande abundância de joias, mas as estátuas revelam um despreocupado primitivismo. A segunda Troia foi aparentemente destruída pelo fogo. Os vestígios de incêndio são numerosos, e persuadiram Schliemann de que fora obra dos gregos de Agamenon. 3.5. Sobre a cidade queimada encontrarão-se relíquias de 3 sucessivas aldeias, pequenas, pobres e de pouco interesse arqueológico. 6. Mais ou menos em 1600 a histórica montanha viu surgir em suas encostas uma nova cidade. Em consequência do ardor e precipitação de seu trabalho, Schliemann misturou os objetos dessa camada com os da segunda, e identificou a sexta cidade como um povoado lídio sem valor. Mas Dorpelde, continuando nas escavações depois da morte de Schliemann e durante algum tempo com o dinheiro de Schliemann, descobriu uma cidade consideravelmente maior que a segunda, ornamentada de substanciais construções de pedra revestida, e protegida por alta muralha da qual ainda existem 4 portas. Entre as ruínas encontrarão-se vasos monocromos mais bem trabalhados que os anteriores, vasilhas iguais à louça miniana de Orcomeno e fragmentos de cerâmica tão idênticos aos encontrados em Micenas que Dorpelde os considerou como importação dessa cidade, portanto, contemporâneos da dinastia reinante de 1400 a 1200. Nesse e em outros terrenos escorregadios a opinião atual identifica a sexta cidade como sendo a Troia de Homero e atribui-lhe o tesouro de Príamo, que Schliemann julgou ter encontrado na segunda cidade 6 braceletes, 2 taças, 2 diademas, uma banda para a cabeça, 60 brincos e mais 8.700 peças, todas de ouro. A sexta cidade, segundo se afirma, também foi destruída pelo fogo, pouco depois do ano de 1200. Os historiadores gregos colocam tradicionalmente o cerco de Troia no período que vai de 1194 a 1184 a.C. O Dr. Carl Blegen, diretor de campo das escavações de Troia feitas pela Universidade de Cincinnati, acredita ter em essas escavações provado que a sexta Troia foi destruída mais ou menos em 1300, provavelmente por terremoto, e que sobre suas ruínas se ergueu a sétima cidade, ou a Troia de Príamo, como esse cientista a denominou. Dorpelde prefere chamar-lhe Troia Sexta. 7. A Troia Sétima era uma pequena cidade aberta, que ocupou o local até 8, que Alexandre, o Grande, sobre ela construísse a Troia Oitava, em homenagem a Homero. 9. Por volta do início da era cristã, os romanos construíram a Novum Ilium, ou Nova Troia,
a qual sobreviveu até o século V de nossa era. Quem eram os troianos? Um papiro egípcio menciona certos Dardanui entre os aliados hititas na Batalha de Kadesh, 1287. É provável que fossem esses os ancestrais dos Dardanoi, que na terminologia homérica significa troianos. Provavelmente esses dardânios eram de origem balcânica, atravessaram o Helesponto no século XVI com seus parentes, os frígios, e estabeleceram-se no vale mais baixo do Escamandro. Heródoto, entretanto, relaciona os troianos com os teucrianos, e os teucrianos, segundo Estrabão, eram cretenses estabelecidos na Troade, talvez depois da queda de Cnosso. O nome de Troia era atribuído pela tradição grega ao herói epônimo Trus, pai de Ilo, pai de Laomedonte, pai de Príamo. Daí as variantes do nome da cidade Troas: Ilios, Lion, Ilium. Herói epônimo é o personagem, em geral lendário, ao qual um grupo social ou político atribui sua origem e nome. Os dardânios, por exemplo, acreditavam, ou fingiam acreditar, que descendiam de Dárdano, filho de Zeus. Do mesmo modo os dórios diziam-se descendentes de Doro, os jônios de Ion, etc. Tanto Creta como a Troade possuíam um monte Ida, sagrado, o Ida das muitas fontes de Homero e de Tenison. Presumivelmente a região se viu sujeita em várias ocasiões às influências étnica e política do Interlan hitita. Em resumo, as escavações indicaram uma civilização em parte minoana, em parte miceniana, em parte asiática e em parte danubiana. Homero atribui aos troianos a mesma língua e os mesmos deuses dos gregos. Mais tarde, porém, a imaginação helênica preferiu considerar Troia cidade asiática, e o famoso cerco como o primeiro episódio conhecido na interminável disputa entre semitas e arianos, Oriente e Ocidente. Mais significativo do que a formação racial de seu povo era a estratégica posição de Troia junto à entrada do Helesponto e às ricas terras que circundam o Mar Negro. Através de toda a história, essa estreita passagem foi sempre o campo de batalha dos impérios. O cerco de Troia foi a aventura de Galípoli do ano 1194 a.C. A planície era moderadamente fértil e seu solo revelava a leste jazidas de metais preciosos. Mas não se pode atribuir apenas a isso a riqueza de Troia e o tenaz ataque dos gregos. A cidade achava-se admiravelmente situada para impor o pagamento de tributos a todo navio que atravessasse o Helesponto, ao mesmo tempo que ficava convenientemente afastada do mar para evitar ataques desse lado. Talvez fossem essas circunstâncias, e não a beleza de Helena, que promovessem o ataque das 1000 naus contra Ilion. Segundo a versão mais provável, a correnteza e o vento sul do estreito persuadiram mercadores a desembarcar seus carregamentos em Troia e a transportá-los por terra para o interior. Das taxas impostas a esse trânsito Troia extraía sua riqueza e poder. Seja como for, o comércio da cidade progredia rapidamente, como se pode deduzir da variada procedência de seus remanescentes. Provenientes do Baixo Egeu, circulavam cobre, óleo de oliva, vinho e cerâmica. Do Danúbio e da Trácia vinham cerâmica, âmbar, cavalos e espadas. Da longínqua China, raridades como jade. Por sua vez, Troia exportava produtos do interior, como madeira, prata, ouro e jumentos selvagens. Orgulhosamente instalados atrás de suas muralhas, os troianos domadores de cavalos dominavam a Troade e taxavam-lhe o comércio terrestre e marítimo. O retrato que a Ilíada nos oferece de Príamo e sua casa é de uma grandeza bíblica e de uma benevolência patriarcal. O rei é polígamo, não por gosto, mas porque a responsabilidade real lhe impunha a abundante continuação de sua velha estirpe. Seus filhos são monógamos, e portam-se tão bem quanto os cautelosos ingleses da era vitoriana, excetuando-se naturalmente o alegre Paris, que é um inocente amoral ao tipo de Alcibíades. Heitor, Heleno e Troilo são mais agradáveis do que o indeciso Agamenon, o traiçoeiro Ulisses e o petulante Aquiles. Andromaca e Polixena revelam mais encanto do que Helena e Ifigênia, e Écuba é uma sombra melhor do que Clitemnestra. Em suma, os troianos, de acordo com a descrição de seus inimigos,
surgem-nos menos falsos, mais delicados e generosos do que os gregos que os conquistaram. Os próprios vencedores mais tarde o reconheceram. Homero abunda em referências elogiosas aos troianos, e Safo e Eurípides não deixaram dúvida quanto ao pendor de suas simpatias e admiração. Foi pena que esses nobres dardânios se encontrassem no caminho de uma Grécia expansionista, a qual, apesar de seus 1000 defeitos, iria trazer a essa e a todas as outras regiões do Mediterrâneo uma civilização mais elevada do que jamais podiam imaginar.